Boa tarde, boa tarde, boa tarde, meus queridos alunos de Português 1, que já estão quase no segundo nível, porque hoje é um dia muito importante assim, para demonstrar suas habilidades orais já no final desse curso. Como estão, meus queridos? Eu estou vendo aqui que já várias pessoas estão entrando super pontuais. De fato, eu vi algumas pessoas que entraram, inclusive, antes da hora. Isso está perfeito, gente. Assim, a gente fica super preparado para começar no minuto zero, quer dizer, às 4 em ponto, para aproveitar o tempo inteiro. E, bom, hoje isso é mais do que importante, porque hoje nós precisamos tempo para fazer algo muito importante. Que seria essa coisa tão importante que nós vamos fazer hoje? Quem me diz? Qual é a coisa mais importante que nós vamos fazer hoje? Quem fala comigo? Quem me diz? Qual é a coisa mais importante de hoje? Quem me diz? Quem me diz? Eu escuto, gente. Teste oral. Teste oral. Exatamente. Hoje temos nosso teste oral final desse primeiro curso, onde eu sei que vocês vão tirar uma qualificação super boa, porque vocês são muito bons estudantes e eu conheço o seu desenvolvimento desde o dia 1. Vocês se lembram naquele dia 1? As coisas que nós não podíamos fazer e agora, neste quase última semana, as coisas que sim podemos fazer. Então, esta é a penúltima semana, porque essa é a semana dos testes, e já na próxima semana nós temos bastantes coisas interessantes para fazer, mas igualmente eu quero que vocês me digam como vai a sua vida, meus queridos, como vocês estão preparando para esse teste, vocês estudaram ou não estudaram, vocês vão improvisar, o que vocês estão pensando? Vamos ver a Daniela. Daniela Medina, minha querida, como vai você? Me escuta? Oi, tudo bem, e você? Oi, menina, tudo perfeito, tudo jóia aqui, felizmente por escutar você em português. E me diz, menina, você conseguiu estudar um pouquinho, sim ou não? Sim, eu repassei um pouquinho. Ok, perfeito. Então, você está super preparada, muito bem, porque realmente eu penso que esse repasso não tinha que ser assim super extensivo, porque o teste realmente é algo muito fácil que vocês vão fazer agora. Vamos ver um menino que fale comigo, o Leão, que estava aqui assim, mais ou menos uns 10 minutos antes de nós começar. Leão, querido, como vai a sua vida? Tudo bem, Leão? Oi, tudo bom, é você? Tudo legal, querido, tudo jóia, feliz de escutar você e já também de estar quase terminando a semana. Querido, me diz, você estudou um pouquinho, sim ou não? Um pouquinho. É perfeito, um pouquinho é suficiente, porque nós também vamos ter um pouco de repasso durante essa aula, então eu sei que vocês todos vão ficar super, super relaxados aí nesse teste. Vamos falar com outra menina, talvez a Tatiana. Tatiana, querida, como vai você? Tudo jóia? Hola, profe, me espera un momentico que los perritos. Ok. Os cachorrinhos da Tatiana estavam aí falando português também. Tudo bem, Tatiana? Não se preocupe. Vamos ver algum outro menino. Aham, Tatiana, te escuto. Vamos ver. ¿Cómo va, profe? Eu estou muito bem. E você como vai? Todo tranquilo. Perfeito, querida. Você estudou um pouquinho ou não muito? Sim, um pouquinho. Ótimo, gente, mas olha, essa aula está cheia de pessoas super responsáveis que estudaram e aproveitaram seu tempo livre para repassar um pouco de português. Hoje vai ser um teste genial. Eu sei. Vamos ver outro menino que fala comigo. Quem vai ser? O João Pablo. João Pablo Pamplona, meu querido, como você vai? Você me escuta, João? Todo bem, profe. Sora. Tudo... Tudo bem, querido? Perfeito. Você estudou um pouco? Conseguiu estudar, aproveitar o tempo livre para falar, ler alguma coisa? Um pouquinho. Um pouquinho, ok, perfeito. Um pouquinho eu acho que vai ser suficiente, porque se vocês estudaram um pouquinho, vocês também fizeram a sua tarefa. E com o repasso de hoje, vocês vão ficar super preparados para fazer esse teste. Mas então, não vamos continuar mais com esses cumprimentos. Vamos já começar com a primeira coisa, que é, bom, como sempre, mostrar para vocês a minha tela, para que vocês vejam qual é a nossa planificação de hoje. E, bom, nós hoje estamos na aula 16, nós em total temos 18 aulas, então aqui é a aula 16, quinta-feira,
Hoje não é 7 de abril, hoje é 8 de abril. Acontecendo, Patrícia. Bom, então temos uma agenda que vai ser revisar a tarefa que vocês vão ver. Bom, eu tinha compartilhado com vocês mais ou menos para que vocês revisarem. A tarefa era revisar como é que ia ser essa atividade para o teste oral. Então, já vocês vão ver, bom, revisar e pensar como vocês podiam participar nessa conversação. Então, pensando isso, vocês podiam talvez imaginar algumas frases, algumas perguntas, algumas atividades, e aí vamos revisar isso, o primeiro. Depois nós vamos fazer o repasso, que vai ser algo curtinho. Depois nós temos o teste oral e também temos compromissos finais. Mas primeiro vamos fazer os compromissos finais para que vocês fiquem bem claros como é que vai ser a próxima semana e depois o teste oral. Então, vamos começar com a revisão da tarefa. A revisão da tarefa, se vocês estavam ali, bom, vendo essa atividade, vocês poderiam pensar em que tipo de frases, que tipo de diálogo, quais poderiam ser as perguntas que vocês podiam fazer nessa conversação. Então, por exemplo, talvez vocês incluíam perguntas com porquê, onde, quem, quando, com quem, o que, como, para quê e outras, claramente, mas basicamente essas. E talvez vocês também podiam pensar em frases que vocês podiam incluir nessa conversação, tipo, eu quero, ou é melhor, ou tipo, não gosto disso, não gosto daquilo, ou vamos para, tipo, uma proposição aqui, uma proposta, vamos para algum lugar, também é parte dessa conversação. Então, a revisão da tarefa vai ser a seguinte: algumas pessoas vão me dizer uma frase ou uma pergunta que seja possível utilizar nessa conversação com os amigos. Lembrem que a conversação é com os amigos planejando uma atividade para fazer juntos. Então, aí nessa conversação vocês precisam perguntas, vocês precisam fazer propostas ou vocês simplesmente frases coerentes com essa conversação. Então, aí vocês vão me dizer uma frase ou uma pergunta que possa ser utilizada nessa conversação com seus amigos. Eu vou falar com algumas pessoas para que me digam. E, bom, essas frases podem incluir alguns desses elementos ou outros, mas eu penso que esses são os básicos. Então, eu vou pedir aqui para algumas pessoas que me digam uma frase que pode ser utilizada nessa conversação. Vamos começar com a primeira pessoa que me vai falar, vai ser o Marlon. Marlon, meu querido, você poderia me dizer uma frase que talvez você pode falar nessa conversação com seus amigos, utilizando alguns desses elementos que estão ali? Marlon, onde você está? Ai, não sei se o Marlon não me escuta. Bom, Marlon, talvez ele não esteja me escutando muito, mas talvez o Romário. Romário, querido, você me escuta? Sim, eu escuto. Ótimo, querido. Então, falando da sua tarefa, essa conversação que você pensou, qual poderia ser uma frase que você poderia incluir nessa conversação, talvez utilizando alguns desses elementos? Uma frase ou uma pergunta? Por exemplo, para onde a gente vai este fim de semana? Perfeito. Exemplo perfeito. Para onde? Para onde a gente vai neste fim de semana? Eu vou escrever aqui no bate-papo para que todos possam ver. Para onde a gente vai neste fim de semana? É um exemplo perfeito. Agora eu vou perguntar se para outras pessoas que me digam perguntas ou frases. Talvez a Lady Santos, querida, você me diz uma frase ou uma pergunta que possa ser incluída nessa conversação, por favor. Lady, me escuta? Professora. Sim, te escuto. Então, uma frase ou pergunta, utilizando alguns desses elementos para incluir na conversação. No está cuál, pero cuál se puede. Todas, você pode utilizar qualquer dessas. Marlon acabou de utilizar onde, mas qualquer dessas.
qual é o local de encontro? Perfeita a pergunta. Qual é o local de encontro? Adorei essa pergunta. Também vou escrever no bate-papo para que vocês possam ver. Qual é o local de encontro? Muito bem. Então, criativos aí com essas perguntas que vocês podem fazer também na sua avaliação. Tenho aí a Tatiana com a mão alçada. Tatiana, minha querida, eu te escuto. Sim, profe. Onde você pode tirar fotos no grafites e comer sorvete de manga. Ok, perfeito. Então, aí não temos uma pergunta, temos uma frase. Onde? Onde você pode tirar fotos e comer sorvete de manga? Perfeito. Onde? Ali, Onde? então, exatamente, onde? Perfeito. Ali, então, temos uma frase para incluir nessa conversação. Marlon tem a mão alçada, querido, eu te escuto. Boa tarde, professora. Boa tarde, meu querido. Te escuto. Voy a decir mi frase. Ok. Quando você pode ir a minha casa? Perfeito. Quando você pode ir à minha casa, também pode dizer quando você pode vir à minha casa. As duas são corretas. Eu vou escrever para que todos vejam. Quando você pode vir ou ir à minha casa. E eu adoro, porque você também utiliza um possessivo ali. Tenho o David que alçou a mão. David, eu te escuto. Boa tarde, professora. Boa tarde, querido. Eu quero ir para a universidade. Adorei a sua frase porque não é uma pergunta. E claramente também vocês podem incluir quando vocês fazem proposta. Eu quero ir à universidade, eu quero ir ao parque, eu quero ir à praia, qualquer coisa, eu quero ir, eu quero visitar, eu quero caminhar pela calçada, alguma coisa. Vamos ver a Maria Isabel, que também tem uma alçada. Gente, vocês estão super participativos, adoro isso. Me fala, Maria Isabel. Boa tarde, professora. Boa tarde, querida. Boa tarde. Com que você vem a visitar minha família? Perfeito. Com quem? Com quem você vem a visitar minha família? Aham. Perfeito. Feita a pergunta. Com quem? Muito, muito bem. Ângela Marcela também tem uma alçada, querida. Eu te escuto, Ângela. Boa tarde. Boa tarde, querida. Vamos ver. Vamos para Pueblinho Paisa e fazer um piquenique. Ai, adorei! Vamos para o Pueblinho Paisa para fazer um piquenique, claro. Você pode fazer isso numa proposta aí na sua conversação. Muito bem, então, quem me está falando? Estão falando prof, mas não sei quem é. Ah, o João Pablo. João, Não, querido, te escuto. Não gosto de música de rock. Ok? Então, imagina que alguma pessoa fala com você, olha, João Paulo, você quer ir para um concerto de rock? Você fala, não, gosto da música de rock. Importantíssima essa frase para vocês também fazer a sua conversa com propostas que vocês gostam e que não gostam também. Se vocês estão numa conversação e essa pessoa diz, olha, você quer ir para um concerto de rock? Você vai dizer, não, gosto de música rock. Ou também qualquer outra atividade que você não goste. Muito bem, João, obrigada por utilizar essa frase. Alguma outra pessoa que queira me dizer, assim, algum outro voluntário, por exemplo, com é melhor, ou como, ou para quê, alguma coisinha assim. O Leão também tem a mão alçada. Leão, te escuto. Eu prefiro caminhar que andar de carro. Perfeito. Eu prefiro caminhar que andar de carro. Você faz exercícios dessa maneira, muito bem. A Daniela também tem a sua mão alçada. Daniela, eu te escuto. É melhor ficar em casa neste fim de semana. É verdade. Essa frase é completamente certa, mas talvez não vai funcionar muito para a sua conversação do teste, porque para a conversação você vai sair para algum lugar com seus colegas, mas é completamente certa e está perfeitamente formada. Wendy também tem a mão alçada. Wendy, eu te escuto.
eu quero adotar um gato para que seja minha companhia. Então, eu estou me perguntando quando você pode vir comigo para encontrar um gatinho. Olha que coisa tão linda! Você quer adotar um gato e você quer que alguma pessoa acompanhe você para adotar esse gatinho. Perfeito, também é uma boa proposta para fazer algo juntos e algo que seja bom para os animais e bom para o meio ambiente também. Perfeito, perfeito, perfeito. Meus queridos, fico super orgulhosa de vocês porque todos têm uma imaginação e uma criatividade perfeita para fazer uma conversação utilizando esses elementos. Então, falamos de tudo. Falamos realmente de muitas coisas que vocês podem incluir na sua avaliação. Agora, vamos fazer um pequeno repasso, que não vai ser tanto bom, vai ser falando, mas também ouvindo e utilizando os elementos que vocês têm na sua cabeça. O repasso vai ser esse. Eu vou enviar para vocês este link que está aqui, que é um vídeo de 4 minutos aproximadamente. Então, vocês vão ter tempo para assistir o vídeo mais ou menos umas 2 vezes. Porque eu quero que vocês me digam o que eles fazem no vídeo. Vocês vão ver que algumas coisas eles falam, outras coisas eles imaginam. E, bom, a conclusão do vídeo eu acho que é bastante divertida. Então, a ideia é que vocês vejam bem o vídeo, vocês podem utilizar a sua habilidade de escuta para escutar o que estão fazendo, mas também é preciso que deem atenção para a imagem, para que vocês me digam depois o que eles fazem de acordo com o que vocês estão vendo. E, claramente, importantíssimo, vocês utilizar português para me dizer tudo o que eles estão fazendo ali, o que vão fazer, os planos que eles têm. De fato, eles pensam aí nesses planos para fazer coisas. Então, o vídeo está no bate-papo. Neste momento, são as 4h17. A gente fala aqui outra vez às 4h26 para vocês poderem ver 2 vezes o vídeo e vocês me dizem depois o que acontece nesse vídeo, para onde eles vão, quais são as atividades, que coisas eles pensam, o que coisas não fazem, por exemplo. Vamos lá, gente. 2 vezes o vídeo e falamos aqui às 4h26.
professora. Fala, querida, te escuto. Espera que tenho que tentar ler. Eu quero... não. Eu terminei o resto do vídeo. Ok, perfeito. Então, conta para mim o que eles fazem. Eles descansam, eles... Ok. Algumas das coisas. Bueno. Claro, algumas coisas para que os outros também possam participar. Então, eles descansam. O que mais? Eles descansam. Bueno, o que estão pensando que querem fazer. Exatamente. Eles vão ao supermercado. Eu que recuerdo. Eles vão organizar a casa. Eles fazem a cama. Fazem a cama. Estender a cama. Eles organizam a cama. Organizam casa, organizam cozinha. Sim. Eles limpam a mesa. Eles limpam a mesa. Limpam a mesa. Eles vão a dormir. Eles limpam tudo. Limpam tudo, dijo o muchacho. Limpam tudo. Ok, perfeito. Que mais? Ay, pero es que no sé decirlo en... Bueno, el del pan. Eles cozinham o pão? Pues cozinham ou partem em rebanadas. Sí. Eles picam. Eles picam o pão. O pão. Ok. Vamos ver o que dizem as outras pessoas. Então, aqui a Marisa já falou conosco que, bom, eles descansam, eles vão de compras, eles limpam a casa. Não sei se alguém mais me diz que coisas eles fazem aí nos seus pensamentos. Pálpebras e párpados. Busquem no dicionário. Pálpebras e párpados. Ok, obrigada, muito bem. Sim, claro. Funciona. Estão cansados. Sim. Exatamente, eles estão cansados, perfeito. Algo mais, quem me diz? Quem mais pode me dizer? Vamos ver, por exemplo, o Carlos Barreira, querido, eu não te escutei nada hoje, meu querido, você já terminou o vídeo, me diz o que acontece nesse vídeo, quais são as atividades que eles pensam ali. Boa tarde, professora. Boa tarde, querido. Não, eu penso que nossa companheira diz tudo. Ela diz tudo, verdade? Não, eu penso que você pode falar outras coisas. Não sabia que estavam todos acá. Tranquila, não, mas não. Eu penso que existem outros detalhes. Por exemplo, a Daniela del Socorro está aí alçando a mão. Daniela, fala, querida, te escuto. Eles assistem filme. Eles assistem um filme, claro. Eles tomam um sol. Ou uma série? Bom, pode ser uma série ou um filme, algo no computador. Eles assistem algo no computador. Eu escutei a palavra filme. Série. A palavra série. Uma série, sim, também, claro. Então, eles assistem uma série. Muito bem. A Leide também tem uma alçada. Leide, quais lugares eles visitam aí mentalmente? Professora, eles fazem um piquenique. Perfeito. Eles fazem um piquenique em qual lugar? É assim, como se chama esse lugar da cidade? Parque? Não. Exatamente, claro. Eles visitam o parque, eles fazem um piquenique e em casa, como já disseram, eles limpam a casa, eles organizam as coisas. Finalmente, eles assistem uma série no computador. E, bom, a Marisa Bel também falou algo importantíssimo, eles descansam. Então, é assim como para vocês também ter na sua cabeça ideias de
atividades que você pode fazer com outras pessoas. Eles também vão de compras, eles vão ao supermercado, eles compram coisas, então muitas coisas tipo rotinárias, assim, que a gente pode fazer junto com outra pessoa. Não sei se alguém mais quer falar algo sobre o vídeo ou já passamos para as últimas partes da nossa aula. Alguém mais? Acho que já sim ficou assim, tudo bem resumido. Eles comem chocolate. Ah, importantíssimo, claro, eles comem chocolate, importantíssimo, é verdade, é verdade. Comer juntos uma coisa assim deliciosa é algo que nós podemos fazer com nossos amigos. Ok, perfeito. Olá, professora. Olá, querida, te escuto. Eles visitam uma, como se diz ferreteria? Espera, uma loja de ferramentas, e lojas de ferramentas, não sei se tem um nome assim específico, mas eles visitam uma loja de ferramentas, é verdade, sim, é verdade. Perfeito. Eles lambem os pratos. Isso é horrível. Exatamente, eles lavam os pratos de uma maneira muito particular. É verdade. Ele não gosta muito de limpar, penso eu. Por isso ele faz isso. Exatamente, muito bem, meus queridos. Agora, vou mostrar algo e, bom, agora nós vamos falar um pouco sobre a próxima semana, antes de nós fazer o teste, porque é super, hiper, extra importante. Bom, aqui tem o teste, mas nós vamos falar um pouquinho sobre nossos compromissos para a próxima semana. Meus queridos, a próxima semana é a última aula do nosso primeiro curso, a última semana do nosso primeiro curso, realmente. Então, é uma semana importantíssima, de fato, eu penso que é a semana mais importante, porque é uma semana para dar uma retroalimentação profunda sobre os testes dessa semana, para fazer perguntas, assim, de coisas que vocês pensem que ainda não estão muito claras, mas que são super necessárias para continuar no seguinte nível. Então, é uma semana para nós falar um pouco sobre o português em geral com língua, mas também sobre aspectos culturais das línguas, e aí estão nossos compromissos. Então, eu fico comprometida com vocês para falar de duas coisas, e digamos que cada dia uma coisa diferente, ambas culturais. O primeiro dia, todos, incluindo eu, mas todos também, vamos falar sobre aspectos interessantes da cultura. Nesse caso, eu claramente vou falar da cultura do Brasil, mas vocês, meus queridos, vocês vão ficar comprometidos para explicar, falar, mostrar para nós algo curto, pequeno sobre a sua cultura. Então, por exemplo, se vocês são de Medellín, algo de Medellín, ou se são de outro povo de Antioquia, também funciona, ou se vocês são de outra cidade, ainda melhor, para nós compartilhar vários aspectos que podem ser de música, de dança, de roupa, de museus, de arte, de qualquer coisa que vocês pensem que é algo importante culturalmente do lugar onde vocês moram. Isso vai ser no primeiro dia. E no segundo dia, que já é a última aula, nós vamos ter um piquenique, mas vai ser, obviamente, um piquenique virtual. E por que vai ser um piquenique? Porque nós vamos falar de gastronomia. Aí, claramente, eu também vou falar sobre gastronomia brasileira e vocês podem, bom, tem assim como várias opções. Vocês podem também buscar algum prato brasileiro e explicar aí para nós alguma coisa que vocês gostem, ou também vocês podem buscar algum prato da sua cultura e explicar para nós alguma coisa que seja interessante a nível gastronômico, que seria exatamente o que nós fizéssemos se a gente pudesse estar na aula presencial. Nós faríamos um piquenique e falaríamos um pouco da comida. Então, em ambas ocasiões, ambos dias, vocês têm uma possibilidade de falar de algo sobre o Brasil ou de algo sobre a sua cultura. E a importância de que todos participem é para que a aula fique assim, digamos que bem variada, nós falando de aspectos diferentes cada um de nós. Então, a participação de todos é super importante. E agora, por isso, eu vou fazer compromissos com vocês. Eu vou perguntar para algumas pessoas aqui que me digam se ficam ou não ficam comprometidos. Carlos, querido, Carlos, de onde você é? Carlos Barreiras, de onde você é? Eu sou de Monteria.
Ok, Carlos, então você fica comprometido sim ou não para falar de aspectos culturais de Monteria conosco na próxima semana, em português? Sim, eu estou. Fico sim, perfeito. Muito bem, então temos esse compromisso do Carlos. Vamos ver se alguma outra pessoa aqui me ajude. Talvez o Marlon. Marlon, meu querido, de onde você é, Marlon? Eu sou Medellín. Ok, Marlon, então você fica ou não fica comprometido para falar de aspectos culturais na próxima semana sobre Medellín conosco em português? Sim ou não? Sim. Ok, perfeito. Professora, então, se vocês faltam, gente... tenho Sim, uma pergunta. Qual seria? Eu posso falar Eu posso? de outra cidade? Claro, você pode. Se você sente que você tem assim, aspectos culturais interessantes de falar de outra cidade, eu não tenho nenhum problema, ok? Então já sabem, primeiro dia da semana, um aspecto cultural diferente da gastronomia. Segundo dia da semana, algo gastronômico. E, bom, algo que seja representativo para vocês, claramente. Mas então, Marlon, se você falta, nós ficamos incompletos. Então não pode faltar. Vamos ver alguma menina aqui. Então, Jenny, querida, de onde você é? Eu sou de Medellín. Ok, Jenny, querida. E você vai ficar comprometida conosco para falar algo assim cultural conosco sobre Medellín? Sim. Perfeito, perfeito, perfeito. Temos compromissos aí de todos. E, bom, cada um de vocês, eu espero que vocês possam compartilhar conosco esses aspectos que realmente vão ser uma maneira diferente de nós utilizar a língua. De fato, as línguas são culturas, gente, mas também nós mesmos temos cultura que podemos compartilhar na língua que estamos aprendendo. Então, o compromisso de cada um de vocês é super importante para que a próxima semana seja a mais interessante de todas. Agora, meus queridos, agora sim vem a parte do teste. O teste é facílimo. De fato, eu sei que vocês já praticaram bastante. É uma conversação que vocês vão ter entre seus amigos para fazer uma atividade juntos. Então, que vai ser super importante que vocês façam algumas propostas, que façam algumas perguntas, onde, por quê, com quem, a que hora, quanto custa, eu gosto sim, eu gosto não, é melhor fazer aquilo, eu gostaria de fazer isto, e no final é super importante que vocês façam uma conclusão. Quer dizer, que vocês digam, bom, então a gente vai fazer isto nesse dia com essas pessoas e nós nos encontramos neste lugar. Quer dizer, eu quero que o plano fique completo. No final da conversação, eu quero entender qual vai ser esse plano que vocês vão fazer juntos. Então, isso vai ser nas suas equipes, vocês vão ter tempo para preparar a sua conversação, como sempre, e depois eu vou entrar em cada uma das equipes para escutar vocês. Então, vocês preparam o diálogo, praticam infinitamente, e depois, quando entre, vocês falam naturalmente ligando as câmeras, porque as conversações entre amigos são com câmeras, e aí, então, nós fazemos essa avaliação dessa maneira. Igualmente, vocês também podem ver que o teste oral, como vocês já sabiam, ele está aqui se vocês entram onde diz testes. Depois, vocês entram final oral. E vocês podem ver aqui a tarefa, digamos que as instruções específicas. Vocês vão ver, por exemplo, que o tipo de tarefa é uma conversação entre vários amigos, planejando para fazer algo juntos. A audiência, claramente, seus amigos da conversação. O objetivo, compartilhar informações, fazendo perguntas e estruturas abordadas na aula, quer dizer, que vocês, por favor, utilizem o vocabulário, as estruturas, os verbos, as perguntas que nós estamos aprendendo aqui. E, bom, claramente, falando sobre os aspectos que temos já falado anteriormente. E, bom, vocês, para se inspirar um pouco, unicamente a maneira de inspiração, tem essa imagem. Claramente, vocês também podem utilizar outro tipo de inspiração, mas aqui vocês podem imaginar que nessa cidade existem várias atividades. Aqui, então, vocês em algum lugar, que pode ser aqui, que representativamente, vocês têm, vamos dizer que podem escrever o que vocês vão falar e depois praticam e depois eu escuto a sua conversação. Então, eu vou dizer para vocês quais pessoas vão estar
quais grupos. Depois de você saber qual é o grupo no qual vocês estão, vocês vão entrar, vão praticar e depois eu entro. Por algum motivo que eu não sei qual é. Neste momento eu não estou vendo os nomes das equipes, mas eu me lembro mais ou menos. Temos a equipe das baleias. Nas baleias vão trabalhar a Maria Isabel, o Romário, a Leide e o João Pablo. Maria Isabel, Romário, Leide e João Pablo, vocês são baleias. Agora vamos com os cachorros. Os cachorros vão ser a Ângela Marcela Martínez, a Daniela Gutierrez Medina, o David Sanches e a Jenny. Vocês são os cachorros. Também temos os pássaros. Pássaros, vocês vão ser Ângela Marcela Pérez, Carlos Xavier Barreira, David Sanches e João Diego. Vocês são os cachorros. Agora vamos ter os peixes. Os peixes vão ser a Wendy Daniela, o Roma... Não, o Romário já tem equipe. A Wendy, a Tatiana... Quem está faltando, gente? Quem está faltando? A Daniela del Socorro também. Wendy, Tatiana, Daniela del Socorro. Vocês são peixes. E não sei qual equipe está faltando. Gente, vocês podem ver aí as suas equipes. Qual equipe está faltando? Quem me diz que não posso ver? As tartarugas, ok. Tartarugas estão faltando. E quais pessoas aqui da nossa aula está faltando por equipe? Professora, você Sim. diz 2 vezes cachorros. Claro. Los pájaros. Los segundos son los pájaros. Ok, os segundos cachorros são os pássaros. Igualmente, tenho as tartarugas. Alguma pessoa não tem equipe? Ou todas as pessoas têm equipe? Quem me diz? Quem é eu? Marlon. É o Marlon. Marlon. Alguém mais não tem equipe ou unicamente o Marlon? Eu. Ok, Leão e Marlon, vocês vão ser tartarugas. Ok? Leão e Marlon, vocês são tartarugas. Então, vocês já podem entrar na sua equipe. Eu vou dar uns 30 minutos para vocês praticar, fazer e, bom, praticar muito o seu diálogo. Isso quer dizer que às 5 e 10 minutos eu começo a entrar nas suas equipes para escutar e avaliar seus diálogos, meus queridos. Se alguma pessoa tem alguma dúvida ou alguma coisa, vocês podem me falar aqui na sala principal, mas já vocês sabem quais são suas equipes e então eu vou estar aí olhando o que vocês vão fazendo até as 5 e 10 para ver a sua avaliação ou escutar a sua avaliação. Tchau, tchau, gente. Pratiquem bastante. Me avisa se tem alguma coisa para perguntar. Profe, Fala, querida. profe, no alcancé a escuchar en qué parte me tocó en las tartarugas. Sim, tartarugas. Entra nas tartarugas. Ok, obrigada. Ótimo. De nada. Os pájaros, ¿dónde están? Os pássaros podem ir para a equipe dos pássaros. Pássaros, acompanhem a sua equipe. Profesora, es que yo me confundí. Eu Como te se escuto. cachorros, entonces no sé en cuál estoy. Vai para pássaros. Você vai para pássaros. Ah, bueno. Gracias. Obrigada. Ótimo. De nada.